Vamos lá, né? Quarto ano terminando, né? A aula de hoje, né? Com a revisão de história, né? Então, abra o livro de história, livro de reforço, né? Na página 83. Lembre-se que para vocês responderem essas questões aqui de história, né? Do livro de reforço, vocês vão pegar o livro de vocês de história, né? Para estar fazendo pesquisas, né? Sobre as perguntas aqui, tá? Então, pegue o livro de reforço e o livro de história, tá? Então vamos começar, né? Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses e Brasil, períodos históricos, tá? Então, lá no seu livro de história, você vai procurar esses dois conteúdos para responder essas questões, tá? Tá lá na unidade 2, né? Então, a primeira questão diz assim: marque a opção correta. Letra A. Quem fez a primeira exploração no litoral descoberto? Foi Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou foi Dom Manuel? Uma só é correta, você vai marcar a opção correta. Na letra B, o rei de Portugal recebia todos os registros da viagem e das terras descobertas. Quem fazia esses registros? Quem mandava, quem escrevia as cartas, né, informando ao rei de Portugal tudo o que estava acontecendo? Era Pedro Álvares Cabral, era o Frei Henrique Soares Coimbra ou era o Pero Vaz de Caminha, né? Na segunda, você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira tem número 1, Pedro Álvares Cabral, número 2, Frei Henrique Soares Coimbra, número 3, Dom Manuel e número 4, Pero Vaz de Caminha. Então, quem era o escrivão da esquadra? Aí você vai ver quem desses quatro aqui era, aí você coloca o número aqui, tá? Quem era o rei de Portugal? Quem descobriu o Brasil? Quem foi que celebrou a primeira missa no Brasil? Então você vai numerar de acordo com a primeira, tá? Terceira questão, você vai colocar o que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha. Eles viviam brigando pelas terras. Eles fizeram um tratado. Como é o nome desse tratado? Aí você coloca aqui. Na quarta, você vai pintar o quadrinho que contém a resposta correta. Aí você vai ler, né, o que está lá e depois você vai pintar o quadrinho da resposta correta. Por exemplo, o que os portugueses ganharam com o pau-brasil? Eles ganharam lucro ou despesas, né? Se era o ouro, né, na época, então eles ganharam o quê? Lucro. Então você vai pintar o quadrinho que diz lucro. E assim você vai fazer com os outros dois, tá? Lê a pergunta e pinta o quadrinho com a resposta correta, tá certo? Aí nós vamos para a página 84, que fala sobre desembaralhe as letras e complete as frases, né? Aí nós vamos ver aqui, letra A. Estado onde os portugueses ancoraram as embarcações. Que estado foi esse? Desembaralhe as letras aí que você vai encontrar o nome desse estado, tá? B. Cabral deixou as terras do Brasil e foi comercializar-as na Índia. O que ele foi comercializar na Índia? Aí você vai desembaralhar que você vai encontrar a resposta correta, tá? A palavra com a resposta correta. E a letra C. Portugal e eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas, né? Que país era esse? Era Portugal e quem? Né? Aí agora falando sobre o Brasil, períodos históricos. Pinte as sílabas que formam as palavras que indicam o nome da primeira vila brasileira, fundada por Martim Afonso de Souza. Como era o nome dessa vila? Lá no livro de vocês de história tem o nome. Né? Em qual período o povo brasileiro foi miscigenado? Aconteceu a mistura das raças, né? Foi no Brasil colônia, foi no Império. Você vai pesquisar e vai colocar, tá? Terceiro, escreva 3 construções que se destacaram no período imperial. Aí tiveram várias, né? Aí aqui tá só pedindo 3, mas teve o arquivo militar, teve a imprensa régia, teve o Banco do Brasil, teve a fábrica de pólvora, teve o jardim botânico, as escolas médicas, então tiveram várias. Tá pedindo para você escrever só 3 delas, tá? E na página 85 você vai repetir as sílabas e no lugar do desenho você vai botar o que está pedindo. Aí você vai encontrar a palavra correta, tá bom? Então a letra A, K mais. O navio menos o viu é na, então fica cana, né? De aço mais a carta menos o tá, cá.
cana de açúcar. Então você vai montando aí, tá? E a última questão, qual foi a importância para o Brasil da expedição de Martim Afonso de Souza? Que foi que eles ganharam com isso, né? Então, você vai pesquisar lá e você vai responder aí, tá certo? Então, tudo tá no livro de vocês de história, na unidade 2, que vocês vão estar pesquisando e respondendo, tá? Qualquer dúvida vocês já sabem, né? É só me procurar mandando mensagem de texto de áudio que eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas, tá certo? Então, até amanhã, próxima aula.